esse podcast aqui, você me fez o convite, mas, sabe, eu não cheguei a comentar isso com você. Mas eu estava pensando que eu queria um podcast. E como combinado com você, e a combinação aqui é algo muito sério, voltamos para um segundo podcast com a psicóloga clínica Beatriz Oliveira, especialista no tema ansiedade, que no podcast anterior falou sobre como entender a ansiedade, como perceber a ansiedade. Se você não assistiu esse podcast ainda, eu recomendo que você, quando acabar esse podcast, sai aqui do YouTube e volta para o vídeo anterior, que é o vídeo 1 da minha conversa com a Beatriz Oliveira. Bia, obrigado por voltar aqui para uma nova conversa, para uma nova gravação. No primeiro episódio nós falamos sobre que a ansiedade pode ser algo positivo e algo negativo. Ela pode ser disfuncional, ela pode ser funcional, ela é uma comunicação para nós e saber como ela comunica é fundamental. Nesse segundo episódio, a gente prometeu ao nosso público falar sobre como prevenir a ansiedade para quem ainda está com os primeiros estágios ali, os incômodos, e como lidar para quem já está incomodado com a ansiedade, quem já entendeu que tem algo que incomoda e precisa lidar com ela. Então, nesse segundo programa que a gente vai conversar agora, eu queria perguntar a você, primeira coisa, o seguinte. Nós finalizamos o primeiro episódio falando sobre algo muito contemporâneo, que é a rede social. Hoje em dia, é natural a gente ver na rua, nós fazermos, inclusive, isso da rua, takes, né? Estou aqui, estou indo lá, estou indo aqui. Nós, inclusive, hoje fizemos, né? Sim. No nosso deslocamento para o estúdio podcast, para fazer essa gravação. Só que, por outro lado, ainda que esse compartilhamento permita o acesso a muita informação útil, né? A muitos serviços de qualidade, a muitas oportunidades novas, também pode ser uma fonte de muito sofrimento quando acontece a chamada comparação. Quando alguém, então, compara o seu bastidor com o palco do outro. A sua realidade nua e crua, muitas vezes entediante, muitas vezes alegre, muitas vezes sem nada demais acontecendo, com o outro muito belo, editado. Então eu queria começar o podcast 2 falando com você o seguinte. Hoje, nesse mundo onde o brasileiro consome muito tempo em rede social, é um dos países que mais consome rede social, mas também é um dos mais ansiosos. Você falou que é o mais ansioso, inclusive, no nosso primeiro programa. Sim. Qual que é a sua visão sobre a influência da rede social hoje no Brasil com relação à ansiedade como gatilho de pensamentos ansiosos, de comportamentos ansiosos, de condutas ansiosas? Boa tarde, Fábio. Olá. Boa tarde, gente. Obrigada novamente por estar aqui, né, no podcast. Então, realmente isso acontece muito, né? Vem crescendo muito essa coisa das pessoas estarem muito ligadas nas redes sociais, estarem muito ligadas nesse mundo aí da internet. E a pessoa acaba que coloca o meio que o outro está ali mostrando como seu fim. Coloca que, de repente, alguma postagem que aquela pessoa está fazendo, que ela está ali seguindo, que ela está vendo, passa de uma admiração para você querer a vida daquela pessoa. Isso acontece com muitas pessoas, né? Ela achar que aquela vida é perfeita, que, nossa, olha só, aquela pessoa está sempre maravilhosa. Pode ser um artista ou, enfim, uma outra pessoa aí. Uma influenciadora para a pessoa, né? Uma prima, uma professora, enfim, mentora. Qualquer pessoa, né? E você vendo ali. Só que aí as pessoas se esquecem que muitas vezes elas estão ali postando, mas a vida dela, será que é assim mesmo, né? As pessoas estão postando ali o que elas querem mostrar, não necessariamente o que é. Às vezes a pessoa pode estar numa situação que ela está num shopping, está numa praia, está em algum lugar, acabou de postar, tirar uma foto aqui, falar, nossa, ai, que beleza, tô linda, e não sei o que, tô aproveitando, nossa, e tira foto do pôr do sol, desligou o telefone, tá discutindo com alguém da família, tá brigando com um namorado, com um marido, tá gritando, chamando o filho, tá reclamando da criança, tá reclamando da vida, ou tá vindo, tô vindo aqui, não sei, conversar com a minha amiga, não sei o quê, ai, que dia lindo, maravilhoso, feliz, daqui a pouco começa a chorar. Então, esse chorar, esse discutir com todo mundo, ela não tá mostrando. Mas você tá vendo o quê? Caramba, olha ali, eu tô aqui, de repente, preso dentro de um lugar trabalhando, não sei, tô no ócio, e a pessoa tá ali curtindo, aproveitando a vida, para ela é tudo lindo, tudo maravilhoso. Talvez não. E aí, você tá ali preso naquela questão do outro
querendo colocar o seu como algo ruim, o que não é. O que, de repente, você consegue ter, que aquela pessoa tanto almeja, mas é no off, você não valoriza. Você está valorizando o do outro, que muitas das vezes pode não ser algo real. Pode ser algo ali que ela está só querendo aparentar por conta da rede social, por conta da mídia. Eu acho que vale a pena a gente, nesse momento, colocar um ponto que é o seguinte, né? Para o ser humano, a imagem é algo muito forte. Uma coisa que é muito belo, que chama a atenção do ser humano, marca muito ele, né? Tudo que o ser humano se impacta, que ele admira, que ele gosta, ele grava muito. Então, às vezes, ele quer muito uma coisa, quer muito ir pra praia, aí vê a pessoa lá na praia, nossa, ela conseguiu e eu não consegui. Ou ao contrário, eu quero ter um namorado, eu quero ter um noivo, eu quero ter um marido, eu quero ter um filho, aí vê o post daquela prima, daquela amiga, olha que vida maravilhosa. Mas você colocou um ponto aqui maravilhoso, que você, às vezes a pessoa tá brigando a beça, tá péssimo relacionamento, endividada, mas aí fez aquele pit stop na estrada, tirou aquela foto. Nossa, o fulano no feriado foi para Búzios, o fulano foi para Teresópolis, caramba. Pois é. Que algo maravilhoso, né? Então eu quero trazer aqui para você uma passagem que inclusive é bíblica, né? Que o ser humano, né, tem um travessão nos olhos. E é por isso que o Instagram e outras redes sociais ganharam muita força, porque ela faz a pessoa enxergar com muita nitidez e muita edição uma coisa que pode ser mais ou menos, parecer maravilhosa, e você fica, nossa, babando, e começa a se comparar, entra no sofrimento, e esse sofrimento leva à ansiedade, ou em quem já é ansioso... Potencializa. Eu acho que o uso de rede social hoje precisa ser muito moderado. Eu falo sobre mim, que tenho base ansiosa. Eu regulo o que eu sigo, quem eu sigo e quanto tempo eu olho. Por exemplo, feed, eu nunca faço assim. Nunca, em hipótese alguma, faço assim. As bolinhas de histórias que aparecem, eu olho, pessoas que me interessam. Agora, eu não, literalmente, rodo o feed. Porque eu sei que eu não vou saber administrar essa nossa conversa sobre prevenir a ansiedade e lidar com ela, né? Então, tô já dando aqui um spoiler do meu jeito de fazer. Sabendo que eu sou um humano e que vou entrar numa espiral infinita de olhar um monte de coisa, e eu sou um só. Eu tô só num local. Ou eu tô com a minha esposa, ou eu tô com o meu filho, ou eu tô no podcast, tô dando aula. Eu não tô em vários. O feed é isso. Você vê um na praia, um namorando, um viajando, um jantando fora. Dia dos Namorados tá chegando aí, daqui a pouco, caramba, o encontro fulano foi mais romântico que o meu. Pois é. O presente que eu dei pra minha noiva não é tão bom quanto o meu primo deu pra Mas outra. aí vai saber, de repente, essa pessoa tá ali, fez aquilo tudo e o relacionamento tá péssimo. Péssimo, né? E você que, de repente, nem teve como dar um presente ou deu um chaveirinho, uma coisa simbólica, mas você lembrou ali da pessoa, teve um momento incrível com ela e não tá valorizando o que você teve, focado que o outro conseguiu ter aquilo, você não conseguiu, e aí? O que vale, né? A realidade ou essa ficção? Que, infelizmente, as redes sociais vêm trazendo tanto. Então, alerta vermelho, né, com relação ao uso. E a gente separou para esse podcast hoje 5 tópicos onde cada pessoa pode olhar para sua vida como está hoje e tentar melhorar o seu tipo de relacionamento com a ansiedade olhando para esses tópicos. São tópicos que a gente sabe que, se não forem respeitados, é tipo regra de futebol, né? Tempo de jogo, 45 minutos cada tempo, tem falta, pênalti, lateral. Toda a vida tem regra, né? Se você transgredir muito essa regra, vai embora, e a ansiedade também. Sim. Se você não respeitar alguns parâmetros, a ansiedade ela vai, opa, aparecer para te avisar. Então, a gente selecionou aqui 5 pontos que quem está assistindo pode melhorar na sua vida, ou no mínimo botar como alerta vermelho. Muitas vezes, Bia, a gente ouve muito na internet, né? A nutrição fala, coma 5 alimentos escolhidos por dia. Aí o personal trainer fala, faça atividade física durante tanto tempo. A pessoa que fala em sono, antes de dormir não toma isso, não liga aquilo. É muita recomendação. Sim. Então, assim, também não é fácil. Não. Né? E assim, se não dá para você fazer aquele ideal que eles estão te pedindo, tá tudo bem, você faz o que você consegue, o que dá para fazer. Pode, o que pode. Até você alcançar o seu ideal, né? O que não pode é você não fazer, porque eu não consigo fazer perfeitinho daquele jeito que o fulano faz. Às vezes é como a gente está falando aqui, na rede social, o fulano faz, das duas uma. Ou ele tá postando que faz e de repente não faz, ou ele já tem um caminho ali que ele percorreu para chegar até aquilo ali. Você está começando agora. Então, como a gente já falou até no podcast anterior,
respeite o seu tempo, respeite o seu processo. É isso aí. Vamos então a nossa sugestão de tópicos para reflexão? Sim, vamos lá. Cada um pode começar com aquilo que for mais fácil, mais possível e que muitas vezes já está na caminhada, né? Então, por que não melhorar aquilo que eu já me prontifiquei a fazer? Né? Então, vamos lá. Olha, o primeiro tópico que a gente... É uma dobradinha, na verdade, que a gente anotou aqui. Sim. É a dobradinha sono e alimentação. Queria um pouco escutar a sua opinião sobre a tua experiência, não só pessoal, mas também com atendimentos. Como o sono, o ritmo de sono, o tipo de sono, a dedicação ao sono e a cuidado com a alimentação tem impacto positivo ou negativo sobre a ansiedade. Como é que você acha que o sono e a ansiedade e a alimentação influenciam na ansiedade? Só dando uma aspas primeiro. Bem, fala você, depois eu falo. Vai você primeiro, depois eu quero dar a minha opinião aqui. Vai. Então, né, realmente, o sono é muito importante e a alimentação é essencial. Claro que é como a gente está dizendo, às vezes a pessoa não consegue o ideal, mas é importante ela já ir entendendo que isso é importante para a qualidade de vida dela e tentando incorporar da melhor forma que ela conseguir. Em questão do sono, ele é reparador, né? E aí, quando você dorme, você consegue descansar, relaxar. O que a ansiedade faz com você quando você está acordado? Você fica tenso, você fica ligado, você fica muito... com os nervos assim mais aguçados. E o sono vem para dar esse relaxamento. É preciso ter um equilíbrio. Uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos é a gente buscar esse equilíbrio. Se você ainda não consegue ter essa vida equilibrada, tá tudo bem. A gente já indicou, né, que a terapia é essencial, mas com esse primeiro tópico do sono, ele já vai te ajudar bastante para você ir no caminho do seu equilíbrio emocional. Porque aí ele vai reparar, inclusive vai alimentar também. O sono também alimenta. Em questão da alimentação mesmo física, às vezes as pessoas optam por comidas fáceis e rápidas e às vezes podem ser danosas também em questão da ansiedade, porque aí você fica mais pesado, você fica menos disposto a fazer as suas coisas e aí vem toda uma questão de você se culpar, você pode procrastinar também. Tem uma questão aí por conta... Se você faz alimentação mais saudável, mais leve, de repente opta por coisas mais voltadas para uma proteína, pode te ajudar a te dar mais disposição, mais vontade ali de desempenhar as tarefas que você tem para fazer. Você sabe que, você está falando agora, eu estava pensando aqui, durante muitos anos o sono foi uma dificuldade muito grande para mim. Então é uma área de atenção na minha vida. É uma área que eu preciso cuidar com muito carinho, porque se eu não tomar cuidado, vai pro buraco. Eu sou ansioso, sou hiperprodutivo, tenho sempre a mente muito criativa, trabalho com evento, então o céu é limite, eu posso sempre melhorar a iluminação, a acústica, a dinâmica, né? A teoria, a prática, a apostila. Então, uma vez eu escutei uma comunicadora falando uma coisa que me marcou muito, ela fala sobre burnout, é a Isabela Camargo, e ela falou uma coisa que me marcou muito, que é programe na sua agenda o tempo de sono também. Ou seja, num programa só, cliente, reunião, evento, palestra, saída com o noivo, com o namorado, viagem... Não. Programe também na sua agenda sono. Para você ter clareza que vai ocupar um tempo da sua vida. E é um tempo significativo, né? São 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, cada um tem sua média de sono. Então hoje, por exemplo, quando eu começo a ver que eu estou avançando, eu sou muito produtivo de madrugada, eu sou muito ativo de noite, sou meio corujinha. E aí eu começo a ver que eu estou indo muito tarde na madrugada. E eu falo, opa, tá chegando no horário que se eu não dormir eu vou ter um sono de 4 horas, 5... Isso já me dá um incômodo. Vai me incomodando. Eu falo, não, eu preciso parar. E aí eu paro, negocio comigo mesmo. Ó, amanhã eu continuo isso. Porque eu sei que se eu não dormir eu acordo mais ansioso, confuso. As coisas vêm, várias vozes falando comigo. Os Fábios começam a falar... Isso eu já percebi que, para mim, o sono é um pareto. Vou falar sobre isso daqui a pouco, né, com a parte de foco. Mas eu já percebi que se eu não cuidar do meu sono, para mim dá muito ruim. Exato. A semana vai ruim, o dia seguinte vai ruim, a relação com meu filho não é tão boa, comigo mesmo não é boa. Vai impactando em tudo. Tudo. Isso aí. E é exatamente até o que a gente citou no primeiro podcast. Para quem ainda não assistiu, então, corre lá para assistir o primeiro, que vai valer muito a pena para entender desse segundo aqui que a gente está falando sobre essas questões. Você já se conhece, você consegue perceber que o seu corpo precisa de determinada quantidade de sono, precisa de determinado horário para ter um sono, e você ser
produtivo na sua vida, você ter qualidade no seu dia a dia. Então, é exatamente isso, né? Você olhar para dentro, você se conhecer e entender o que você precisa, né? Para ter uma vida saudável, regulada, bem. E o sono é um detox, né? Que você falou agora da reparação. Ele pega aquilo que não serve do dia, as toxinas, os conflitos emocionais, e joga tudo fora. Sim. Bota no lugar certo. Coloca nas gavetas, né? O organizador de metabólitos, né? Então, o sono, ele é essencial. Essencial. A alimentação, para mim, não impacta tanto quanto o sono com relação a minha questão da ansiedade. Eu percebi que, assim, eu tomo Coca-Cola, perto de dormir, mate, não me impacta tanto, né? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que realmente, se comer a coisa mais pesada, já eu não consigo dormir, barriga, né? Café. Então a pessoa tem que se conhecer, tem que conhecer o seu próprio corpo e entender, né? O que ela pode consumir, o que ela não pode, o que faz bem. E para isso ela precisa fazer esse mergulho para dentro dela e entender aí quais são as necessidades dela para ela conseguir ficar bem. A população assim, brasileira, de forma geral, é muito ignorante ainda, né? Então, óbvio que a gente sabe que quem está nos escutando aqui hoje e que compreende a importância disso, se aplicar alguma coisa, já está muito na frente. Porque a massa das pessoas ela é muito ignorante, ela vai comer antes de dormir muito, ela vai misturar tudo, vai dormir pouco. Eu tenho uma funcionária que trabalha na nossa casa que ela trabalha sábado pra gente lá. E ela chega, eu bebi até 4 horas da manhã, estava embriagada, enchi a cara... E ela fala disso como se fosse uma coisa assim... Olha o autocuidado, né? Nenhum. Às vezes, quando ela fala, não vou trabalhar, tô com dor na barriga. Por quê? Porque ela deve ter misturado álcool com pastel, com não sei o quê, com hora pro trabalho. Então, assim, a maioria dos brasileiros vive num caos, porque não sabe gerenciar a vida, né? Exato. Não sabe gerenciar a emoção, alimentação, sono, que são pré-requisitos que você acabou de trazer aqui. Você montou com esse roteiro junto comigo, né? Dos tópicos. Sono e alimentação são, assim... Essenciais. Eu duvido que quem tá assistindo aqui... não tá aí também falando, vocês estão falando isso daí, mas como é que eu vou ter o meu sono? Porque, e aí, eu não tenho sono, eu tenho insônia, o que eu faço? Né? E aí também tem essas pessoas, né, que às vezes não é só em questão de, tá bom, percebi que eu preciso dormir, vou dormir. Não, o sono não vem. Por quê? Porque você está tensionado, porque você às vezes está ainda ali naquela aceleração no seu momento de dormir, você precisa desacelerar. E aí a gente pode depois trazer aqui como desacelerar para você conseguir alcançar o seu sono de qualidade. Olha, esse tema do sono assim, eu já investiguei muito, né? Porque a minha cronobiologia, que é a minha regulação, meu ritmo circadiano, eu demorei anos para desvendá-lo. Hoje eu tenho uma relação muito boa com ele porque eu sei meus limites. E eu ganho... Minha esposa às vezes fala, nossa, o mundo caiu, você não escutou? Eu falei, não escutei não, estava dormindo. Porque eu durmo super bem. Mas existe dedicação a entender o teu ritmo, como você falou, mergulhar, né, no que te faz bem, como funciona para você. Mas eu vou dizer uma coisa do que eu aprendi, que talvez assim foi a principal virada-chave da minha vida para regular meu sono e, consequentemente, melhorar a minha ansiedade. Ninguém tem uma noite de sono ruim. A pessoa antes teve um dia ruim. A pessoa tem um emprego que ela não gosta. Um relacionamento com alguém que ela não gosta. Mora onde não gosta. Não tem a vida que quer. O dia dela é todo ruim, todo frustrado. Alguma coisa tá pesando. Ela não ali. dorme, porque ela não viveu, ela não tem um dia positivo, não conseguiu jogar pra fora aquilo que ela tem que jogar pra fora. Não, ela represou dentro dela, tá cheia, e ela não dorme. Ela tá querendo resolver aquele problema. O chefe que ela não gosta, a esposa que ele não gosta, e às vezes ela não sabe nem identificar isso. Não sabe. Não sabe, e às vezes não é nem o dia, é a vida que ela não gosta. A vida? É a vida. Essa insônia não é um dia, são todos os dias. São anos vivendo com insônia, são anos precisando tomar uma medicação para dormir. E aí, o que essa medicação faz com essas pessoas, muitas vezes? Você toma aquele medicamento como se você desmaiasse, você não relaxa, você ainda acorda cansado. Acorda ainda cansado. Esquecido, porque você gera amnésia, e exausto. Exato. Eu posso falar sobre isso com calma outro dia acontecer, mas eu tomei durante 18 anos de medicamento para dormir. 18 anos. Então, eu sei bem como é que foi esse lado, mas a questão é, eu tinha uma visão da minha vida errada. Eu não vivia uma vida, ou não sentia, não significava a minha vida, usando o seu termo da ressignificação, de forma saudável. Então, se o dia era ruim, era melhor tentar não dormir, para tentar pensar numa solução. Então, assim, quando eu vejo alguém me dizendo que não dorme, que tem insônia, talvez o que veio antes, que é o seu dia, que não é bom. A sua vida, né, tá pautada, tá mal organizada, e é isso que você precisa, muitas vezes, regular. Olhar, e aí entra a terapia, entra os treinamentos, desenvolvimento humano, porque é a pessoa que sustenta o profissional que ela é,
a filha que ela é, o pai que ela vai ser, a esposa, a noiva. A pessoa... Muitas vezes ela coloca isso num lugar de peso, num lugar de responsabilidade. E aí foi o que você citou antes. Aí você vai lá, pensa no seu dia com o seu noivo, com o seu namorado, com o seu marido, de ser filha, de o compromisso com o pai, com a mãe, com o trabalho. Cadê você nisso? Uhum. Em que posição você se coloca? Você se coloca nisso. Às vezes nem se coloca. Se não se coloca por último, às vezes nem se coloca. Tá aí uma boa. Não se olha. Exato. Talvez não tenham permitido que ela se olhasse, né? Aí vem uma questão da psicoterapia. Outro ponto importante para melhorar essa questão do relacionamento com a sua saúde, inclusive emocional, e a ansiedade está ligada a isso. Atividade física. Né? O ser humano, ele é naturalmente ativo. Né? O ser humano é uma espécie que é uma presa na natureza. Ele fugia dos leopardos, leões, tigres. O ser humano ele foi concebido se movimentando. E hoje em dia, se isso não acontece, o que acontece é que a pessoa talvez já vai desenvolver, então, ansiedade, transtornos de comportamento. Fala um pouco sobre a relação aí da atividade física, da prática física, de um dia movimentado fisicamente falando, para o sono, para a ansiedade, para tudo mais. Pois é, a prática da atividade física é ótima, é essencial para quem, de repente, quer melhorar, que já tem ansiedade ou prevenir. E principalmente na parte da manhã. É cientificamente comprovado que fazer atividade física libera hormônios ali durante o período que você está fazendo a atividade, que faz com que o seu dia você consiga ter mais produtivo, que seja mais motivado, né, a você desempenhar, fazer suas tarefas. Então, para uma pessoa aí que está prostrada, que está sem vontade, mesmo sem vontade de fazer a sua atividade, faz. Pelo menos alguma coisinha. Você não precisa... nossa, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer, sei lá, aula de não sei o quê. Faz o que você gosta, faz pelo menos um pouquinho, é como a gente falou. Não dá para chegar ainda no ideal, não tem problema. Pelo menos você vai galgando até chegar no seu ideal, o que é possível para você. Hoje eu só tenho 15 minutos. Então, 15 minutos, dá uma caminhada, se você conseguir. Alguma coisa. Para aquilo já te despertar o seu dia, para você já começar o dia bem. Você falou agora, eu me lembrei de uma história. Eu acho que até fiz com você uma reunião recentemente online. Eu estava numa galeria. Eu acho que foi com você, sim. Eu estava na galeria, chamada de vídeo. E aí, essa galeria fica do lado de uma academia. A academia fica no final da galeria. E eu estava sentado perto dessa entrada da academia. E eu já estive lá em reunião com outras pessoas, né? E comigo mesmo, organizando materiais, muitas vezes esse horário. Em torno das 9h30 da noite. E muitas vezes chega um casal, sempre nesse horário, na academia, 9h30, 9h40. E aí, hoje, o que eu entendi? Que eles vão na hora que eles conseguem ir. E vão praticar ali 20 minutos de atividade física, só que vão todo dia. Ou dia sim, dia não, mas excelente. Com constância eles vão e fazem naquele tempo que é o que eles talvez possam. Eu não os conheço de nome e sobrenome, a história deles, mas já te digo para você que, pelo menos por um ano, eu já presenciei eles frequentemente indo lá 9h30 da noite, a academia fecha às 10 para fazer talvez aí 20 minutos de aula, 25. Legal, e assim, de repente está incentivando o outro talvez, ali, né? Sim. Tem pessoas que precisam disso, outras não. Aí entra essa parte que a gente fala, você precisa se conhecer, ver o que é legal para você, o que é importante. Às vezes tem pessoas que vai para academia sozinha, às vezes tem pessoas que colocam o fone também, precisam estar ali, não sei, com algum conteúdo, alguma coisa, ou não, precisam de um personal, ou precisam de um amigo, ou precisam de alguém que faça junto. Que bom, esse casal deu certo, eles têm ido com frequência e estão conseguindo, no tempo deles, praticar a atividade física deles. Você agora falou de um ponto que eu te puxo um outro que a gente reservou para essa conversa, que é da questão de como o relacionamento com outras pessoas pode contribuir para você melhorar a sua saúde emocional e, consequentemente, relacionar melhor com a ansiedade, ou piorar, e a ansiedade cada vez vai alarmar mais, né? Então, assim, nesse caso do casal, parece que, pelo que você está propondo até, é uma possibilidade, um apoia o outro, vamos lá, é pouquinho, mas vamos lá todo dia. Pelo menos aí, nessa questão, parece, né? Parece que sim. O que você está trazendo. Mas o inverso também é verdade, né? Tem Sim. muitos relacionamentos, inclusive em nível familiar, marido e mulher, noivo e noiva, pai com os seus filhos, filhos com seus pais, empresas, escritórios, ambientes aí de grupos, onde a gente sabe que o ambiente muitas vezes é tóxico. Sim. A relação ali é tóxica. E faz de tudo para te puxar para baixo. É âncora, né? Te bota pro fundo, não um foguete que te bota pro alto. Mas
Eu escuto de muitas pessoas, e sim, imagine, né? Uma vez eu lembro que eu fiz um treinamento e depois da primeira aula eu mandei uma mensagem para os participantes. Eu acho que você deve ter recebido essa mensagem com um pequeno feedback sobre a primeira aula. E a pergunta última era assim: qual decisão importante você tomou nessa primeira aula? Que a aula terminava assim, né? A aula, no final da primeira aula, você tinha que colocar uma decisão que você queria melhorar na sua vida. É um treinamento aberto, podia ser para carreira, podia ser para família, saúde, o que seja. E eu perguntei: qual é a sua decisão que você tomou? Nesse questionário, a pessoa anonimamente poderia responder, mas ela botou o nome dela. Eu me demiti. Aí eu falei: caramba, a mulher se demitiu na primeira aula do treinamento. Aí, quando eu encontrei com ela, eu falei: mas por que você fez isso? Ela falou: não, já queria fazer. O ambiente é péssimo, eu detesto motivou, aquele lugar. né? Aquilo me confirmou, aquele momento de clareza me confirmou. Ela falou que o ambiente era péssimo. E eu escuto de muitas pessoas: nossa, o ambiente de trabalho é horrível. O chefe é tóxico, ele manda mensagem no domingo. O ambiente é ruim, é de fofoca, é de competição. Eu lembro de uma vez, quando eu estava começando a trabalhar na minha vida, na minha carreira aí, profissional começando, em São Paulo. Cheguei lá, não tinha nada, renda baixa naquele momento inicial, não tinha nem salário, né? Estava começando ali naquele mês. Aí meu chefe falou assim, o Vitor, falou: Fábio, eu consegui uma casa para você ficar. Você vai morar com fulano e Beltrano. Nem vou dar os nomes, que pode ser que eles encontrem esse vídeo e vão dizer: pô, tô falando de mim. Mas é verdade. Encontrei dois caras lá que ele me indicou, da mesma empresa. Ah, você mora com eles, que eles têm um quarto extra, você vai pagar uma quantidade de dinheiro que eles vão se beneficiar disso, né? E tem 3 quartos, um para cada um, você fica no terceiro. E várias vezes eu estava lá, Bia, e eu escutava eles tramando contra o meu chefe, montando estratégias para derrubar o cara. Eu falei: cara, eu não posso continuar aqui nessa casa, porque eu tô justamente, imagina, o meu chefe, cara, sério, me recomenda ficar lá e eu tô escutando aquilo. Cara, tóxico aquele lugar. Sim. Tóxico, né? Então, quantas pessoas não vivem num ambiente tóxico de pressões, de fofoca, de intriga? E isso prejudica muito a gestão emocional, e a ansiedade talvez possa aparecer como uma forma de preciso me livrar disso, não é? Com certeza. Com certeza. E isso vai impactar em tudo da sua vida, né? Porque aí vai mexer realmente com a ansiedade, vai mexer com a sua ambiguidade. Ali vai ser uma briga interna que você vai ter. Eu fico, eu não fico, como você disse aí da pessoa que no primeiro dia do treinamento logo se demitiu. Uhum. Aquilo ali foi um motivador para ela conseguir largar aquilo. Existem pessoas que precisam de algum tipo de motivação, né? Para conseguirem tomar uma decisão, para conseguirem sair dessa coisa tóxica aí, que podem ser em relações de trabalho, em relações amorosas, em relações familiares. Em relações, né? Em relações, exatamente. E o quanto realmente impacta na vida da pessoa. A gente estava falando até no tópico anterior de fazer atividade física, enfim, alimentação e relações tóxicas. É muito importante porque, de repente, você está querendo aderir a uma dieta ou uma alimentação melhor, e aí você tem uma pessoa em casa que, mas faz determinada coisa para mim, mais um biscoitinho, mais um docinho, e para você já tá difícil de implementar aquilo ali, porque você também tá num hábito eu que você pedi quer uma tirar. pizza Maracanã pra gente comer hoje, viu? Pois aí às vezes, né, você tá com fome. De calabresa com cebola. Pô, e você tem ali, sei lá, um queijo cottage, uma pizza, eu vou comer a pizza, né? Então, é um trabalho em conjunto, né? E aí isso vai em tudo. Vai esbarrando em tudo, seja na relação do trabalho, seja na relação em casa, e por aí vai. E acho que o que muito também complementa essa parte das relações tóxicas é você aprender a dar limite, né? Porque aí, quanto mais você não dá esse limite, mais essa toxicidade vai entrando na sua vida. E aí, cada hora vai aparecendo em lugares diferentes, justamente a vida, o universo, enfim, o que quiserem chamar, te mostrando, olha aqui, ó, eu aparecendo aqui de novo, vamos resolver isso, vamos para uma terapia, vamos olhar para isso? Tô aparecendo aqui tóxico no seu relacionamento, tô aparecendo aqui tóxico na sua alimentação, tô aparecendo aqui tóxico no seu sono, que você não tá deixando, na sua relação familiar. São vários avisos. Exatamente. E aí você precisa, o quê? Olhar para dentro, entender desde quando que isso aqui tá aparecendo. Nossa, apareceu do nada, agora não é esse relacionamento. Não é esse relacionamento. Se você olhar, você já vem com uma vida assim. E aí você precisa ir olhando para dentro para se entender e conseguir sair dessa situação aí. Recentemente eu escutei dentro de um grupo de networking uma frase que dizia o seguinte: o ambiente sempre vence. E eu já sabia das minhas formações que 50% do que você tem hoje de resultado tem a ver com o ambiente.
Menos que isso tem a ver com a genética, menos que isso com a sua força de vontade. Aliás, tem quem diga que força de vontade não devia existir, porque se você não tiver com força, acabou a vontade. Não funciona, né? Então você tem que ter o que fazer. Se tem com força ou não tem força, vai como puder. Isso. Então, de fato, o ambiente influencia demais. Muita coisa, principalmente nesse mundo em que as pessoas estão tão mecanizadas e com a dificuldade de olhar para dentro. Elas estão olhando mais para fora, então vai olhar mais para o ambiente, vai olhar mais para as coisas ali que elas estão sendo expostas, convidadas. O que os outros estão né, fazendo, né? Uhum. Nessa hora entra a força do grupo, né? Quando você falou de grupo no outro podcast, você Exato. tem grupo de pessoas que estão teoricamente com um objetivo semelhante, em busca de um mesmo objetivo, isso facilita muito, né? Porque Muita todos estão coisa. buscando o mesmo processo. Porque aí quando você pensa em fraquejar, quando você pensa que de repente não vai dar, vem alguém e segura a sua mão, né? E mostra, não, olha só, eu superei, eu consegui, você também consegue. Por que você não consegue? Uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas, e é uma verdade muito grande, é o que você quer, seja o que for, se já existe no mundo, alguém conseguiu. Uhum. E esse alguém, ele conseguiu de algum jeito. Não sabemos como, mas vamos encontrar também a nossa forma de conseguir. Porque é possível. Se outra pessoa conseguiu, você também pode conseguir. Uhum, sim. Então, primeiro ponto, olhar para dentro, acreditar em si, se conhecer e vamos, que vai dar certo. Fazer, né? Exato. Bem, próximo tópico aqui que a gente colocou, controle. O controle é um dos gatilhos para a ansiedade. Fala sobre isso pra gente aqui. Eu sempre... Que controle é esse que você está falando? Pois é, eu sempre falo disso com meus pacientes. E, gente, se vocês pararem para prestar atenção, o controle é incontrolável. A gente está aqui agora. Você não tem controle do que está acontecendo lá na rua, nem eu. Eu não tenho controle nem, sei lá, de uma mensagem que está chegando no meu telefone. Não dá. Mas as pessoas que são ansiosas, elas tendem o quê? A buscar sempre esse controle. O controle de tudo. E aí não dá. E aí o que acontece? Muitas vezes ela se frustra por não conseguir controlar tudo. Vai ter vezes em que ela vai ter a falsa ideia de que ela está controlando. Como, às vezes, num relacionamento, que ela está controlando a outra pessoa, que ela está controlando as idas e vindas, que ela está controlando... Não. Ela nem assim ela controla? Não controla. O seu inconsciente Por que exemplo, dirige ela. Vamos supor. Eu marquei um piquenique para fazer amanhã, tá tudo certo, convidei, chamei todo mundo. Vai Vem rolar uma nuvem negra. Chove. Você vai fazer piquenique, você não vai Acabou. fazer. Ou então, no caminho do piquenique, sei lá, o carro, o pneu furou, você já, pronto, atrasou, já ficou estressado, vai ter que resolver aquilo ali, ia buscar alguma coisa em algum lugar, não vai dar mais tempo. Imprevistos acontecem, coisas acontecem. Então, um critério muito importante para a pessoa que é ansiosa tentar deixar essa ansiedade desfuncionar um pouco de lado é evitar esse controle e entender que a gente não controla nada. Você só influencia, né? Você pode tentar influenciar as coisas. Isso, você botar pode uma energia se programar. Ali pra, isso planejar. aí. Eu falo muito de energia, né? Uhum. E, inclusive, energia positiva, a gente vai falar até um pouco. E é isso, assim, você não pode controlar, dar conta de tudo aquilo ali, porque os imprevistos acontecem. Às vezes tem coisas que você vai fazer que não depende só de você, depende do outro. Mas é claro, você pode se planejar, você pode organizar para as coisas saírem ali como você espera, mas não quer dizer que vai sair. Uhum. A gente não sabe. Uma vez eu contratei o Pedro, que é meu filmmaker, para fazer a filmagem do meu evento. E ele me fez uma proposta de uma cobrança um pouco mais elevada para poder usar 2 câmeras. Eu falei, não, beleza, que aí você vai ter uma câmera móvel, uma câmera fixa, vai me pegar em vários ângulos, tá bom, vamos fazer. Aí quando acabou a aula, ele me falou, Fábio, aconteceu um problema, eu não apertei o REC. Ai! Eu não gravei com a segunda câmera. Eu falei, cara, seguinte, agora... O Pedro é o que estava tendo workshop. Isso. Pedro, Fazer o quê? Essa aula não volta mais. Então, assim, perdemos, não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. Aí ele baixou um software, pediu pra alguém ver se estava corrompido, descorrompido. Moral da história, não tem a imagem, ficou só uma câmera estática em mim o tempo todo, eu saio do ângulo, eu desapareço, ficou meia boca, mas assim, não teve jeito, porque ele falou, não apertei o REC. Olha isso. Ou seja, ele tentou, levou, montou, arrumou, só que ele não... Quem não tem uma história assim, gente, na vida? Isso acontece. Entendeu? Não tem jeito. São histórias. Bem, pra gente poder dar caminho, porque esse podcast por mim podia durar, sei lá, acho que 2h30, porque tem muito margem para conversar. Próximo tópico que a gente juntou aqui, nesse mundo moderno, onde se cultua ser muito realizador, o hiperprodutivismo, o excesso também é um problema.
Porque pode fazer a pessoa ficar querendo achar que é possível produzir demais, produzir em grande escala, e aí vem a comparação com o outro, com a rede social, com o que ele viu que alguém possivelmente faz e ele aí não vem faz. tudo do que a gente já citou, a preocupação, a questão de, né, se comparar, a questão de tudo isso aí. É um complemento, né? Então, tem quem também é muito assim, da lista, né? Que tem muito checklist também, tem que tomar muito cuidado, porque facilmente pode entrar na ansiedade e até talvez no burnout e exaustão, né? Com certeza. Produz muito, tem que fazer muito, tem que realizar muito. Pois é, se cobra muito, né? O ansioso, ele tende a se cobrar muito, a querer fazer, sempre dar conta de tudo. E é exatamente o que a gente citou até no tópico anterior. Não dá para você controlar tudo, não dá para você querer fazer tudo. Às vezes as coisas podem não sair como você espera. E aí é importante você, né, olhar aquilo ali como uma possibilidade, de repente, de fazer melhor, tentar olhar com outros olhos, ser um pouco, de repente, aí mais positivo na sua visão daquilo, porque senão, o que acontece? Você acaba ficando preso naquele negativismo, na coisa que não deu certo. Isso pode ser um problema. Eu peguei mais um tópico que eu adicionei por minha conta aqui. Eu quero compartilhar uma questão minha com você. Eu, durante 1 ano e meio na pandemia, fui sócio de uma empresa que era 100% online. 100% online. Curso, mentoria, aula, tudo online. E depois de 1 ano e meio naquilo, na época a Bia estava grávida do meu filho, inclusive do Noah, aquele isolamento social, de só falar por direct e WhatsApp, me gerou uma ansiedade. Eu queria ver pessoas, eu queria encontrar aqueles meus alunos que eram do Brasil inteiro, mas eu não encontrava, porque toda aula do Zoom que terminava, toda live que terminava no Instagram, a gente fez 50 lives pelo Instagram. Foi uma live por semana. Todo domingo tinha live à noite nesse negócio que a gente tinha. A gente teve mais de 100 alunos. Só que a conta não fechava para mim, porque eu nunca encontrava ninguém. Tudo era virtual. A secretária era virtual, o pessoal que fazia post era virtual, quem editava vídeo era virtual, minha equipe tudo era virtual, os alunos eram tudo virtual. A minha vida era virtual. Isso me fez um mal. E o ser humano tem a natureza de encontrar pessoas, né? O ser humano, ele foi constituído socialmente assim. Ele encontra o pai, encontra a mãe, encontra o cliente, encontra o noivo. Para você isso realmente faz sentido, no ponto da psicologia, que ter contato com pessoas é algo que também pode, se forem pessoas obviamente saudáveis, ser uma forma de prevenir a ansiedade ou não? Sim, com certeza. Inclusive, o brasileiro, ele é muito focado nessa coisa do contato. Do grupo, né? Sim. Né? Por si só, o Brasil é o país do futebol e... Carnaval? Carnaval, essas coisas é muito do contato, né? A gente sofreu muito, inclusive eu me incluo, né? Sou brasileira, nós, na pandemia, que ficamos privados desse contato. Lockdown, não pode nada, sim, né? Exatamente. Então, sim, essa questão de você ter o contato, de fazer o contato, questão do toque, a questão de estar aqui de frente, a gente, né, tá tendo esse momento é muito importante. Tanto que, como eu disse, né, eu faço grupos, faço atendimentos individuais, tanto online quanto presenciais, mas o presencial é meu xodózinho. Eu acho o online incrível, porque você tem um alcance enorme. E faço tanto os grupos quanto os atendimentos individuais no online. Vai surtir o mesmo efeito, mas para quem puder estar presencial, é excelente. O presencial te traz esse contato mesmo. A gente pode conseguir ele no virtual de diferentes formas? Pode. Mas se você tiver a possibilidade de estar com a pessoa, é muito importante. Infelizmente, hoje em dia, ao mesmo tempo que a gente é muito do contato, tem crescido, como a gente falou, né? Essa parte virtual, das pessoas estarem postando sempre tudo e estarem indo tendenciosamente mais para esse lado do virtual. Então, gente, vamos ficar no contato, vamos ficar mais presente. Isso é muito importante também para evitar a ansiedade. Contato com o outro, né? Troca com o outro, a lapidação Exato. com o outro, né? Bem, para gente finalizar essa nossa conversa de hoje, além de cuidar desses pontos, né? Cuidar para tentar evitar controlar demais, alimentação, sono, atividade física, o ambiente que você vive hoje, que mais solução que a gente pode propor para poder tentar minimizar, né, quem está nos assistindo, o grau de ansiedade? Eu defendo muito, e você sabe disso, a questão do foco como uma palavra que não tem plural, que é só no singular, para que a pessoa entenda que ela só consegue realizar uma coisa por vez. Exato. Eu aprendi, e foi numa aula online que o Silvio Santos palestrou, uma aula que ele compartilhou, isso ficou para mim muito forte, que é: nada é fácil.
tudo que você se predispor a fazer na sua vida é difícil. Ou seja, não dá para você abrir muitas frentes ao mesmo tempo, porque vai ser muito difícil. Vai perder foco, vai se desorientar. Então, para mim, eu percebo que funciona muito bem quando eu tento me focar num único mercado, num único nicho, num único segmento, numa única atividade, numa única tarefa, né? Falando agora aqui da nossa gravação, por exemplo, e não tá mandando mensagem para outra pessoa, já focado no próximo e tal. O que você tem de... Você, inclusive, foi minha aluna nesse curso, no módulo de foco. Com relação a isso, a focar, qual é a tua visão em relação a melhorar a ansiedade ou até mesmo ser uma solução para minimizar essa ansiedade disfuncional? Eu acho que essa questão do foco, essa aula, né, que eu tive com você foi essencial. Você sabe que eu amei essa aula, foi a melhor para mim, porque tem tudo a ver com o que o ansioso não consegue fazer ou tem dificuldade em fazer. O ansioso, ele quer dar conta de muita coisa. E aí ele tem a dificuldade de focar em uma coisa só. E por muitas vezes, muitas pessoas aí vão se identificar que deixam atividades, situações, experiências inacabadas. Por quê? Vai fazendo um pouquinho de cada coisa, acaba não focando, ou seja, não consegue produzir uma com excelência. Aí vem frustração. Frustração, procrastinação. Então, assim, é muito importante realmente você escolher, cara, eu vou focar nisso aqui e vou. Tá, eu tenho 20 mil coisas para fazer. Qual é a minha prioridade? Tal. Então, vou focar nessa e vou nessa. Depois, eu passo para um próximo tópico, porque aí eu vou conseguir produzir com qualidade o que eu quero. E se você também descobrir que não fez tão bem feito, que não é muito para você, pelo menos é um resultado. Sim. E você fala, bem, fiz o que eu pude. Exato. Mas eu vi que não é para mim, não mas funciona. Mas eu consegui fazer já alguma sim. coisa aqui. Vamos tentar aqui uma outra coisa? Ou vou tentar melhorar isso aqui que eu fiz? Enfim. A minha relação com esse meu negócio digital foi assim. Exato. Eu me dediquei de corpo e alma. Contratei equipe, treinei equipe, tinha... Cara, a folha de pagamento nossa era grande, muitos alunos, muitos funcionários. Eu me dedicava àquilo 14 horas por dia. Era muita... Eu acordava pensando naquilo, eu dormia pensando naquilo, amanhecia, eu pensava nisso, eu estava o tempo todo focado. Até que eu falei, cara, nada de dedicação me faltou aqui. Se hoje a conta não está fechando, eu não estou gostando, não está me satisfazendo, é porque realmente não é para mim assim. Esse modelo de negócio, para mim, não funciona. E eu falei com o Rafael sócio, falei, Rafael, para mim não dá. Para mim não dá. Eu falei, não, sem você eu não vou seguir. Eu falei, tá bom, mas eu daqui em diante eu não sigo mais, porque esgotei todas as tentativas, porque eu fiz o melhor que eu pude, me dediquei só a isso, eu não dediquei mais a nada. Você se ouviu, você olhou para você, entendeu que aquilo para você não estava bom, olhou para dentro e abriu mão. E tá tudo bem, tá tudo bem. Sim. Essa coisa de você querer dar conta de tudo, ai, nossa, fracassei. Não, você fez o seu melhor, você fez o que estava bom, o que estava ao seu alcance para você e tá tudo bem com isso. Né? Agora você vai conseguir dar conta de uma coisa com excelência, ao seu, né, entendimento ali e para as outras pessoas também. E essa é uma dificuldade grande para o ansioso. E aí, o que ele tende a fazer? Ele fica que nem cego em tiroteio, querendo dar conta de tudo, acaba trazendo uma negatividade junto com tudo isso, porque ele tem as frustrações, acaba procrastinando, como a gente citou, e aí ele vai se perdendo no meio daquilo ali e não consegue concluir e fica negativo. E o quanto ser positivo é importante nessa hora, para justamente até ajudar a fazer dar certo a coisa. Mudar o olhar um pouco sobre a visão trágica, negativa, pessimista que tem, né? Porque aí, se você tá com a visão trágica e pessimista, você tende a caminhar para ela. Agora, se você tá com a visão positiva, você tende a caminhar também para ela. Então, para quem também tem uma visão, de repente, aí negativa das coisas, o quanto o positivismo é importante. Se ela tem uma dificuldade aí pra gente, para a pessoa lidar com esse positivismo, para ser mais positiva frente às coisas, isso é importante saber que também dá pra gente aprender a ser. É treinável? É. Positivismo? Sim, e para você, inclusive, atrair as coisas para você também. Inclusive, esse podcast aqui, você me fez o convite, mas, sabe, eu não cheguei a comentar isso com você. Mas eu estava pensando que eu queria um podcast, queria fazer um podcast. Olha só. Mas não fiz nada. Você veio falar comigo, sem saber de nada. Eu nunca tinha comentado, isso é uma coisa que surgiu aqui agora, na minha cabeça, lembrei. Por quê? Era uma coisa que eu queria, mas assim, deixei a vida fluir. Fui fazendo as minhas coisas, não sabia como ia acontecer, mas uma vontade em mim de repente, porque eu já tinha uma lista de transmissão, não cheguei a comentar aqui, né, com as pessoas que gostam de me ouvir, eu sempre trago conteúdos em volta
dessas coisas das quais eu trabalho, né? A ver com a ansiedade, com psicologia positiva. E aí eu falei, poxa, de repente se eu gravasse um podcast ia ser legal. O pessoal ia gostar e tal. Você veio com convite. Olha só que incrível. Mas é o seguinte, né? Acho que pra gente encerrar nossa conversa agora, porque tá maravilhoso, eu queria ficar horas, mas não dá. A questão é, nem tudo é para todo mundo. Né? A gente estava agora chegando aqui para gravar e o diretor, o Flavinho, nosso diretor, muito querido, nos mostrou outro estúdio que ele está inaugurando em breve. E quando ele abriu a porta lá, era uma iluminação de campo de futebol, sabe assim, intensidade luminosa incrível, chão gramado, sintético de primeira qualidade e um arsenal de câmeras em cima, né, do palco, assim, da frente lá da gravação. Falei, para mim isso é um delírio. Eu olhei aquilo e falei, uau! Para muitas pessoas aquilo é a morte. Verdade. Meu Deus do céu, ficar ali na frente me bote longe disso. Então, assim, é muito sobre isso, né? Se de alguma forma a sua vontade de fazer me conectou e eu chamei você, né? Porque eu reconheço em você habilidades e potenciais e um posicionamento importante dentro daquilo que eu compartilho com o meu público, é porque nós temos essa vontade, esse talento da comunicação, que ajuda as pessoas a entenderem o que também nós já passamos. Sim. Mas cada um tem a sua missão. Né? Esse trazer é o ponto. Isso de uma forma humanizada, né? Real. Hoje em dia tá... Não de livro. As coisas estão tão mecanizadas e o quanto é importante a gente realmente demonstrar aqui o ser humano, né? Antes, inclusive, do podcast, eu estava até comentando com você, a gente estava aqui compartilhando que ambos gostam muito de Jung, né? Sim. A frase, né? Fala justamente sobre isso, né? Que você pode dominar todas as técnicas, tudo, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, é exatamente isso. Em qualquer situação, em qualquer área da sua vida. Senhoras e senhores, com essa frase, acho que a gente encerra esse nosso segundo podcast de hoje. Quero agradecer a Bia por ter me chamado para fazer esse podcast. Só que não porque eu que te chamei, mas você que me chamou antes. Né? Sim. Falar sobre psicologia, que é uma área tão feminina, né? Que é a área dos pensamentos, da concepção, do interpretar sentimentos, de aceitar sentimentos é necessária. Você, de repente, tem uma vida mais bruta, seja mulher ou homem, se permitir aceitar, porque você vai conseguir lidar melhor com suas emoções, ser o melhor chefe, o melhor líder, o melhor pai, o melhor filho, a melhor pessoa. E para você, né, que é muito feminina e que lida muito com os pensamentos, conseguir também convergir para dar nomes às emoções, aos sentimentos, a entender a sua ansiedade, também é importante. Né? Quero lembrar você que a Bia é psicóloga clínica, trabalha com ansiedade, tanto online quanto presencial, e eu trabalho com treinamento e desenvolvimento humano, tanto para empresas como para pessoas físicas, estarem presentes em alguns momentos do ano, acontece esse treinamento, você entender sobre você, sobre forças, sabotadores, para ter mais foco, blindagem emocional e planejar melhor a sua vida, tanto no aspecto pessoal, de relacionamento, como profissional. Entenda que toda pessoa, assim como um carro de Fórmula 1, tem que ter acompanhamento. Não tem como você ser um fusquinha da vida, porque senão você vai virar uma lenda e não uma pessoa que desempenha, que tenha performance, que tenha a vida, né, mais próxima daquilo que para você é ideal. Sim. Então eu quero aqui da Bia agradecer por essa vinda sua aqui. Eu que agradeço. Novamente para gravar. E sobre essa questão que a gente falou aí do negativismo, se as pessoas quiserem ser mais positivas, a gente também pode trazer aqui, né? Sim, para elas. É verdade. Aliás, um comentário, né? Você até perguntou se é treinável, né? Coloca nesse vídeo aqui embaixo, né? Nesses comentários do vídeo, o que você achou que foi mais relevante para você? Se tem alguma dúvida, alguma pergunta que a gente possa responder para você que não foi dita aqui nos comentários, né? Tanto a Beatriz quanto eu, vamos no vídeo sendo postado, tá acompanhando lá o chat para responder você aqui no campo dos comentários, se alguma dúvida ficou, ou até mesmo, como a Bia acabou de colocar, sugerir um tema para um próximo programa. A gente pode marcar novamente, fazer aqui em Niterói, no famoso estúdio podcast do Flávio Braga, uma nova gravação para você. E a Bia até já sugeriu a questão aqui do positivismo, que é uma bandeira que ela levanta, mas você também pode contribuir daí, porque esse programa, de alguma forma ou de outra, não é para nós. Ele é para você que nos assiste. Essa estrutura toda aqui montada, bem arrumada, de áudio, de vídeo, o nosso melhor aqui que a gente sabe e conhece, é para entregar a você que está aí transformações positivas na sua vida. Bia, obrigado pela gravação. Gratidão. Quem quiser falar com você, te encontra na descrição do vídeo, né? Aqui na rede social, no Instagram, o meu também pelo direct, você tem lá acesso direto a mim. Agradecer aqui ao Estúdio Podcast, ao Flávio Braga e a sua equipe por manter esse espaço sempre no primor da arte, para a gente conseguir entregar, nós como professores, como profissionais que trabalham com autoconhecimento, o melhor para você. Até o próximo programa
e muito obrigado pela sua audiência. Obrigada.